legais para a gente ter um pouquinho mais de noção dessa parte da genética. Então, primeira questão, em uma planta conhecida como maravilha, há 3 tipos possíveis de coloração de pétalas de flores. Então temos pétalas brancas, vermelhas e pétalas rosas. O cruzamento de plantas de flores brancas com flores vermelhas, então cruzou branca com vermelho, resulta em uma descendência com todas as plantas de flores rosas em F1. Aí do cruzamento de F1 obtém-se plantas de 3 tipos. Então, o que ele está mostrando lá? Ó, se a gente pegar a planta branca e cruzar com a vermelha, a gente está então trabalhando com um terceiro alelo, né? Ou um terceiro fenótipo, que é o rosa. Então, branca, B, vermelho, VV. Ao cruzar, o que a gente vai ter? VB, VB, ou seja, 100% será VB. Olha lá, 100% VB. Ou seja, vermelho com branco, 100% então deu a cor rosa. Né? Isso em F1. Por quê? Se a gente lembrar, aqui nós temos a geração parental e esse aqui é o F1, a primeira geração dos filhos. Ao cruzar esse com esse, né, esses filhos aqui, o que a gente vai ter? Ou seja, ao cruzar VB com VB, a gente vai ter a geração F2, né, segundo os filhos. O que a gente vai ter aqui? Ó, VV, VB, VB e BB. Ou seja, vamos ver, isso aí são os alelos, que a gente vai ter então de cor VV, vermelho, VB, vermelho com branco, rosa, né? E BB, branco. Então, vamos ver as respostas aqui, as possíveis alternativas. Referente a esses 3 tipos de plantas. Então, deu 3 tipos de fenótipos? Deu, né? Vermelho, rosa e branco. As plantas de flores brancas e vermelhas são certamente homozigotas? Sim, né? São homozigotas. As plantas de flores rosas podem ser homozigotas e heterozigotas? Não, ó. As rosas são VB. O alelo V é diferente do alelo B. Então não pode ser homozigota. Flores brancas, vermelhas e rosas correspondem ao genótipo da planta. Não, a gente está falando, as cores são o fenótipo. E D, a proporção encontrada na descendência F1 é de uma planta rosa. Não, temos 2, né, uma vermelha para 2 rosas para uma branca. Então já está falso, né? Uma flor rosa para 2 flores brancas, não. Para uma flor vermelha também não. Existem 3 alelos envolvidos. Não, quantos alelos? Alelo B e alelo V. Então não são 3, são 2. Ou seja, a alternativa correta aqui será a alternativa A. Todas, ou seja, branca tem que ser BB e vermelha VV, ou seja, homozigóticas. B é igual a B, ou seja, homo igual, né? V igual V, também é homo igual, né? Então, fechou letra A para essa alternativa. Então, vamos lá para o próximo, então. Próximo exercício, vamos pegar aqui. Questão 2. Questão 2 é teórica, né? Então, cruzando-se flores de maravilha vermelha com plantas de flores brancas, obtém-se uma geração F1 constituída de 100% de rosa, ou seja, branca, vermelha e rosa. 3 fenótipos, né? Lembra que fenótipo, ó, fenótipo
é a manifestação física do genótipo, é aquilo que eu vejo, é a característica que eu vejo lá no indivíduo. Então, esse tipo de fenômeno é denominado de codominância, ausência de dominância, recessividade, dominância em nenhuma das anteriores. Então, quando a gente tem um fenótipo intermediário, ó, um fenótipo intermediário, nós estamos então falando de ausência de dominância ou dominância incompleta. Letra então B, dominância, ausência de dominância ou dominância incompleta. Codominância é quando as duas características vão aparecer, tipo lá um boi malhado, né, um preto com branco, né, ao cruzar tem filhotes com manchas brancas ou manchas pretas, branca com mancha preta ou preto com manchas brancas. As duas cores estão manifestando, mas separadamente. Aqui não. A ausência de dominância, as cores se misturam. Então, ausência de dominância. Beleza, bora para o próximo. Questão 3. Vamos lá, o que a gente faz aqui? Vai caber tudo. Deixa eu recortar. Vou colar aqui. Vou colocar do lado. Vamos lá. Pronto. Vamos colocar aqui do ladinho. Pronto. Ok. Então, vamos ao exercício aqui. Observe o cruzamento abaixo representado. Então, a planta de folha, ou pétalas vermelhas com brancas, né? Então, vermelha só dá gameta V e aqui só dá gameta com alelo B. Então, 100% vai ser VB, ou seja, rosas. Ao cruzar, lembra lá, ó, a gente vai estar uma vermelha para uma rosa, duas rosas e uma branca, né? É o que ele está mostrando aqui. Com base nos resultados obtidos, foram feitas as seguintes afirmações. Então, trata-se de um caso de herança autossômica dominante, onde está sendo somente um dominante? Não, né? Flores rosas são produzidas por indivíduos heterozigotos? Sim, não é? Quando é VB, é rosa. Então, heterozigoto, dois alelos diferentes. V, alelo V é diferente do alelo B. A proporção genotípica é 1 para 2 para 3. Olha os genótipos, vamos ver aqui ó, os genótipos deles. Ó. VV é um genótipo. Então, VV um genótipo. VB também é outro. Né? 2 VBs e um BB. Opa! Ou seja, bate também. Então a gente tem isso aqui. Trata-se de uma herança dominante está falsa. Trata-se rosas são produzidas por indivíduos heterozigotos também, né? Então, só a primeira que está falsa. Então, 2 e 3, letra D. Não é assim? Porque a gente tem indivíduos rosas são heterozigotos e 1 para 2 para 3 a proporção genotípica. Tá vendo que a proporção genotípica, ou seja, dos genótipos, é a mesma coisa que os fenótipos lá, ó. Uma vermelha para duas rosas para uma branca, né? Então a proporção, nesse caso, a proporção do genótipo é igual do fenótipo. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá. Então, para o 4. Vamos lá para a questão 4. Vamos lá. Então, a planta maravilha apresenta duas variedades para coloração de flores.
a alba, flor branca, a rubra, flor vermelha. Cruzando as duas, a gente tem a flor com pétalas rosas, né? Do cruzamento entre duas plantas heterozigóticas, ou seja, VB com VB, a percentagem fenotípica para a cor rosa é D. Então, ao cruzar VB com VB, vai dar o quê? Ó, esse com esse, VV, esse com esse, VB, esse com esse, VB, esse com esse, BB, né? Então, o que a gente vai ter? Ele quer a proporção, a porcentagem de rosas, né? Rosas a gente vai ter 2, um total de quantos casos? 1, 2, 3, 4. 2 no total de 4 é igual a 1 sobre 2, que é igual a 50%. Então, letra B, 50% vai ser rosa. Fácil, né? Beleza, bora pro próximo. Então, questão 5. Acabando já. Questão 5. Vamos ver verdinho aqui. Isso. No monômero diz com ausência ou de ausência intermediária, a proporção genotípica e fenotípica observada na segunda geração dos filhos são respectivamente, a gente viu que é igual, né, gente? Então, quando a gente tem ausência de dominância, a gente viu que dá 1 para 2 para 1, tanto no genótipo quanto no fenótipo, né? Então, por exemplo, eu vou ter lá um VV, que é a vermelha, para 2 VB, que eram rosas, para uma que era BB, que era branca, né? Então, o mesmo, ó, 1, 2, 1, letra B, né? Uma vermelha para 2 rosas para uma branca. Massa, essa aqui de boa, né? Bora para a 6. Ó, dá para botar a 6 e a 7 aqui, ó. Vamos botar as duas juntas. Ó, essas já são casos diferentes, ó. Então, vou botar um vermelhinho aqui. O gene recessivo azinho mata os indivíduos homozigotos, ou seja, azinho morre, ó. Azinho igual a morte antes de nascer. Ou seja, se não nasce, a gente não conta. Ainda na fase embrionária. Sabendo-se que do cruzamento de indivíduos heterozigotos, ou seja, vamos cruzar os heterozigotos, azão com azão, nasceram 60 descendentes. Calcule o número esperado de filhotes heterozigotos. Quantos heterozigotos desses 60? Então ele falou, ó, ao cruzar aqui, ó, não vai dar azão, azinho. Beleza, lembra? Morreu, a gente não conta. Então, desse aqui, ó, 60 nasceram, ó, 60 descendentes nasceram. Então, se já nasceu, não tem a ver com esses aqui. Calcula o número esperado de filhotes heterozigóticos. Quantos são heterozigóticos? 2 no total de 3, né? 1, 2, 3. Quantos são hétero? Esses 2. Ou seja, 2/3. 2/3 de 60. 120 dividido por 3. Ou seja, 40. Então, 40 indivíduos vão ser heterozigotos. Então, 40 serão heterozigotos e 20 serão azão, né? Homozigotos dominantes. Então, esses aqui vão ser azão. Aí os azinho morrem, né? Não está contado aqui.
Então, fechou nos 40. E vamos botar uma cor diferente aqui. Beleza, ó. No homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Então, gene o quê? Dominante. Vai levar à letalidade, né? Dose dupla, ok. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica, ó, esperada em F1 é D. Então, ó, se ele falou que azão morre, então vamos lá, ó, o casal acondroplásico seria azão-azinho. Então ele tem o alelo para a característica, mas tem o recessivo, não levando à morte. Ao cruzar esses dois anões aqui, o que nós teremos? Ó, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Ué, como assim? Aqui, ó, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Lembra? Esse indivíduo aqui, ele não nasce. Ele não vai nascer, você não conta. Então, o que acontece? Quantos serão anões? 2 terços. Quantos serão normais? 1 terço. Se a gente jogar isso a nível de porcentagem, será o quê? 66,6% e esse 33,3%. Então, dessa forma, a descendência de um casal na probabilidade fenotípica, né, vai ser 66,6 de anões e 33,3 normais, né? Letra E. Fechou, gente? Fácil demais, né? Então, espero que você tenha entendido tudo. Até mais e tchau, tchau. Ó, tchau. Tchau. Fui.